e vamos manter nossas Bíblias abertas para o texto desta noite. Nós acabamos de ler Lucas, e o versículo 1 ao 5 do capítulo 5. O tema desta noite eu vou tirar das palavras de Simão, e esse Simão está falando aqui sobre Pedro, o apóstolo Pedro. E eu vou tomar o nosso tema justamente das suas palavras no finalzinho do versículo 5, o último que nós lemos: sobre a tua palavra lançarei a rede. É o tema desta noite, sobre a tua palavra lançarei a rede. Nós lemos aqui que havia formado uma multidão para ouvir Jesus ensinar, e para melhor alcançar a multidão, Jesus decidiu subir num barco e pediu a Pedro para afastar o barco um pouquinho, para que ele então ficasse mais acessível, a voz dele alcançasse mais pessoas. Então Jesus recrutou Pedro, o pescador, para fazer isso. Certamente ali não só havia um barco, haviam vários barcos, haviam vários pescadores. Era um local, uma aldeia, onde a pesca era parte da economia local. Então ali não era questão que havia um único barco e ele não teve escolha. Ele escolheu aquele barco, escolheu aquele pescador. E quando Jesus acabou de ensinar, nós lemos aqui, Jesus disse para Pedro, para Simão, zarpar, ir para o alto mar, ou uma lagoa no caso, e lançar as redes. E Pedro respondeu no versículo 5, e respondendo, Simão disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Essa palavra sobre a tua palavra é a palavra grega epi, onde nós temos epicentro, ou seja, quando você tem um terremoto, eles dizem que o epicentro, ou seja, o local em cima do centro. Essa palavra epi, ela significa em cima. Em cima. Então, quando Pedro falou sobre a tua palavra, ele aqui não estava dizendo: Jesus, sobre aquilo que você falou, a respeito daquilo que você falou. Não é esse sobre. Sobre é literalmente em cima. Eu vou fazer isso baseado nas suas palavras. Eu vou fazer isso alicerçado nas suas palavras. Eu vou fazer isso porque você está dizendo para fazer. É isso que ele está querendo dizer aqui. E a obediência de Pedro, a ação de Pedro, ela foi alicerçada e fundamentada na palavra de Deus, especificamente nas palavras de Jesus, que disse, se a gente olhar aqui no versículo 4, fala: faze-te ao alto mar e lançai as vossas redes para pescar. Foi baseado nestas palavras, as palavras de Deus, as palavras de Jesus, foi o que fundamentou, alicerçou, foi baseado nisso que Simeão, ou Pedro, obedeceu a Cristo. E obediência é justamente isso. Pedro obedeceu. Jesus falou: vai para o alto mar, lança a rede. Pedro obedeceu, e quando alguém, nós, Pedro, Simão, seja quem for, obedece, nós estamos honrando a palavra de Deus. Nós estamos honrando Deus. Quando o seu pai ou sua mãe diz para você fazer alguma coisa, estou falando para os mais jovens, é claro, e você não faz, você desobedece, você está desonrando não só a palavra, mas você está desonrando a pessoa que disse para você fazer aquilo. Você está trazendo desonra. Isso é desobediência. Obediência é quando honramos, desobediência é quando desonramos ou quando desprezamos a palavra de Deus e, consequentemente, desprezamos Deus. Se você olhar no dicionário a palavra desprezar, você vai ter as seguintes definições: desacatar, desatender, desconsiderar, desdenhar, ou seja, você tem desdém. Desdém, não há problema nenhum.
desvalorizar, menosprezar, não dar importância, não levar em conta. Tudo isso acontece quando nós desprezamos a Deus através da desobediência. Eu sei que eu e você, nós vamos sempre ter uma justificativa. Nós sempre vamos aparecer com uma explicação. O motivo pelo qual nós podemos e devemos, e de fato vamos, desobedecer a Deus. Mas na realidade nós não estamos justificando nada, nós estamos desprezando não só a palavra de Deus, mas desprezando Deus. Veja bem, aqui é Jesus que estava ensinando, e Jesus, um desconhecido para Pedro até então, falou: zape o seu barco, vai para o meio do lago e lance sua rede para pescar. Se Pedro não tivesse feito isso, se ele tivesse falado: vou não, eu pesquei a noite toda, não apanhei nada, eu não vou perder o meu tempo, não vou fazer isso. Então seria um tapa na cara de Jesus. Mas se eu chegar aqui para alguém e falar: não, por gentileza, dá para você vir aqui, por favor? Você vai estragar a minha ilustração. Mas você viu? Ele ia me honrar, obedecer. Ele não faz a mínima ideia do que acontecer aqui, mas você viria. Ele não sabe se eu dar uma lapada no orelho dele, se eu dar um chute, se vai fazer graça dele. Ele não fazia a mínima ideia, mas ele olhou para mim e já foi se levantando, estragando a minha ilustração. Mas se você me ignorasse, isso seria um desprezo. Não somente as minhas palavras, mas a minha pessoa e a minha posição como pastor da igreja. Eu vou apontar para que não tem ninguém. Dá para você vir aqui? Ou não? Não, por favor, venha. Nem que você me bata. Que bom, porque eu vou bater em você. Mas você entendeu o que está acontecendo aqui? Cristo era um estranho para Pedro. Foi a primeira vez que os dois se encontraram. Mas Pedro, enquanto lavava suas redes, ele ouvia Cristo ensinando. Ora, ele estava no barco de Pedro. E ele ouviu e com certeza sentiu autoridade, como tantos ouviram. E até os soldados do templo que foram enviados pelos fariseus para prender Cristo, voltaram dizendo: não devo prender ele, porque nunca homem pregou como ele. Como ele pregou? Como quem tem autoridade. E os soldados disseram: a gente não prendeu ele. Ele não. Pedro ouviu Cristo pregando, e quando Jesus falou: zape o barco, lance as redes, mesmo tendo passado a noite inteira sem ter apanhado nada, ele falou na hora: sobre a tua palavra. Porque eu ouço o Senhor ensinar, eu ouço o Senhor pregar, e o Senhor tem autoridade, então é sobre essa autoridade, sobre a sua palavra, eu vou lançar as minhas redes. Lembre-se, Pedro era um pescador experiente, era um profissional do ramo, ele entendia. E ele: eu não pesquei nada. Ele falou: Senhor, estamos aqui pescando a noite inteira. Hora boa de pescar, essa época do ano, Pedro, Jesus, é à noite, por isso que nós saímos à noite. Agora de dia, de manhã, agora está muito bom. Desistimos, puxamos as redes, estamos lavando as redes, vamos para casa descansar. Isso não é hora de lançar redes, Jesus. Você é carpinteiro, você é pregador, você não entende. Deixa comigo, Jesus. Eu sou um pescador, eu sei o que eu estou fazendo, agora não é hora. Mas não. Ele falou: sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Se você olhar em 1 Samuel capítulo 2, versículo 29, nós temos Deus falando com Eli, e sobre esse assunto de desprezar. Pedro honrou a palavra de Deus, mas nós podemos desprezar. Lá em 1 Samuel 2, 29, fala assim, isso é Deus falando para Eli, porque Eli havia desonrado Deus. Ele diz assim: por que pisaste o meu sacrifício e a minha oferta de alimentos, que ordenei na minha morada, e honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel? O que estava acontecendo é que os filhos de Eli, com o conhecimento de Eli, eles estavam tomando
a melhor parte da oferta, do sacrifício, estavam guardando para ele, estavam dando o resto ou a sobra para Deus. E Deus falou: você está me desonrando, você está pisando o meu sacrifício, você está pisando, jogando ele em terra e pisando, desonrando, você está honrando os seus filhos mais do que a mim. Eu não mandei você fazer isso. Interessante é que se você olhar no Velho Testamento, Deus sempre exigia a gordura dos animais. E por muito tempo eu li aquilo, eu não entendia. Eu falava: peraí, mas Jesus sempre quer as primícias, o melhor. O melhor. Ele não quer só, ele quer o melhor. E aqui Deus está pedindo o rim, Deus está pedindo a gordura, o que geralmente as pessoas jogam fora. Deus vai pedir o filé mignon. Né? Deus vai pedir a... Não. Sabe por quê? Hoje nós sabemos, o mais saudável na carne é a gordura do animal. São as vísceras, são muito mais saudáveis e nutritivas do que a carne. E o que esses filhos de Eli estavam fazendo, eles estavam justamente, Hofni e Finés, eles estavam justamente, quando vinha alguém fazer, eles, não, isso aqui nós não vamos cozinhar na água, não, nós vamos pegar para a gente essa melhor parte e nós vamos assar. Porque cá entre nós, nada melhor do que uma carne gordurosa bem assada. Amém. Aleluia, glória a Deus. Vamos para o culto, vamos para a churrascaria. Não, estou brincando. É sério, gente. E Deus falou: gente, não é isso. Isso é o meu sacrifício. É o que eu ordenei. E você, Eli, está honrando os seus filhos mais do que eu. Porque eles estão fazendo isso. E você não faz nada. Versículo seguinte, no 30. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel: na verdade, tinha falado eu que a sua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Isso quer dizer que vocês seriam os sacerdotes, vocês seriam a família, os seus antepassados, os seus ancestrais e os seus futuros filhos e netos, eles seriam aqueles que iriam ministrar no templo e no tabernáculo. Mas Deus falou: porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desprezados. Quando eu e você desprezamos a palavra e a pessoa de Deus, Deus fala: quem me despreza, eu desprezo. Quem me honra, eu honro. Aqui era um sacerdote. Aqui era alguém que havia a vida inteira só servindo no templo, mas ele estava aqui desonrando, desprezando. Que não foi o que Pedro fez. Pedro honrou. Pedro honrou e Pedro obedeceu o que Jesus havia dito. Eli deveria ter agido conforme Deus tinha dito. Conforme Deus tinha ordenado. Conforme a palavra de Deus. Foi o que Pedro fez, mas nós temos ainda dois resultados. Eli e os seus filhos, Hofni e Finéias, pouco depois daqui, morreram. Uma batalha desastrosa, e foi desastrosa justamente por causa disso. Morreu seus dois filhos. Quando ele soube, ele teve, o que tudo indica, foi uma parada cardíaca e morreu. No mesmo dia morreram os três. Deus estava o quê? Desprezando. Desprezando. O que você poderia ter sido, tido ou feito, que você não vai ter, ser ou fazer, porque você desprezou a palavra de Deus. Eli deixou de ser o sacerdote, o juiz. Os seus dois filhos que ficaram no seu lugar, Hofni e Finéias, morreram. E os descendentes de Eli, bom, nem teve descendentes, morreram os dois filhos, acabou a linhagem dele. Mas os descendentes que, porventura, tivessem vindo dele, não seriam mais. Eles perderam aquilo que Deus tinha para eles. Por quê? Porque desprezaram Deus e Deus desprezou a eles. Deus falou: longe de mim honrar quem não me honra. Quem não me honra, longe de mim honrar, exaltar, abençoar, longe de mim, esquece. Você me despreza, eu te desprezo. Você me honra, eu te honro.
Pastor, como é que a gente honra a Deus? Não é assim, Deus eu honro, eu estou honrando Deus. Falar é fácil, não é? Eu honro, não. Você honra como Pedro fez. Jesus falou, lance as redes. Pedro falou, olha, eu sou um pescador, agora não vou lançar a rede, mas baseado na tua palavra, Jesus, porque você está dizendo, eu vou obedecer, eu vou cumprir a sua palavra, e eu vou fazer o que você manda, baseado na tua palavra. O segundo resultado que nós temos em Pedro, e o resultado de Pedro é que ele pescou tanto peixe, daquele ato, que ele quase afunda não só o barco dele, mas um outro barco que chamaram para ajudar, porque um barco não continha tanto peixe. Um barco era pouco para tanto peixe que tinha naquela rede. Chamaram outro barco, e outro barco quase afunda. O resultado é que Pedro não só encheu 2 barcos de peixe, mas Pedro se tornou um pescador de homens. E Pedro foi um dos apóstolos. E Pedro terá um trono no céu. A quem me honra, eu honrarei. Pedro vai ter um trono no céu. Lá em Mateus 19, versículo 28. E Jesus disse-lhes, em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentarei sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Aqui ele está falando dos 12 apóstolos. E Pedro era um deles. Jesus falou, você vai ter um trono. Você acha que 2 barcos cheios de peixe é muita coisa? Você vai ser pescador de homens. Você vai ser um apóstolo. Pelo jeito, com tanto apóstolo que existe por aí hoje, vai faltar trono no céu, né? Aqui está dizendo que vai ter 12 tronos para 12 apóstolos. Acho que tem gente que acha que vai ter aquela cadeira musical, né? Vão tocar musiquinha, todo mundo dando volta no trono. Quando a música parar, quem sentou no trono fica, quem não sentou no trono dança. Gente, existem 12 apóstolos na Bíblia. Qualquer um que se chama de apóstolo, fora os 12 que estão na Bíblia, é uma farsa, é um mentiroso. Tá? É história para boi dormir. Não tem apóstolo. Tem os 12. Vai ter 12 tronos, os 12 apóstolos julgar as 12 tribos. Porque são 12. Não tem mais. Ah, eu fui chamado. Não foi chamado coisa nenhuma. Conversa fiada. Mas vamos continuar com a mensagem simpática de hoje. Deixa eu perguntar para você, qual é o trono que você vai perder? Qual o trono sobre o qual você nunca sentará? Porque Deus desprezou, porque você desprezou Deus. Eu não sei qual é o trono. Mas o que você vai perder de ser, fazer ou ter? Porque você desprezou Deus. E nós desprezamos Deus através da desobediência à sua palavra. O trono que você não vai perder, vai depender completamente da nossa obediência. Se nós vamos fazer como Pedro, sobre a tua palavra, lançarei a rede. Qual a rede que você precisa lançar? Qual a rede que você precisa lançar, que é baseada na palavra de Deus, mas você não está fazendo como Pedro? Você estaria raciocinando assim, se fosse você no lugar de Pedro. Deus, olha, é o seguinte, essa época do ano bom é pescar de noite. Essa hora do dia não é bom pescar. Eu sei do que eu estou falando, eu sei, eu entendo. Você. Enquanto a gente fica dependendo do nosso entendimento, do nosso raciocínio, da nossa filosofia, ou filosofia do mundo, ignorando a filosofia de Deus, ignorando a palavra de Deus, ignorando a verdade de Deus, tenha certeza de uma coisa, nós estamos desprezando Deus. E Deus diz, quem me despreza, eu desprezo. Olha comigo no versículo 4. Quero trazer algumas consequências da obediência. Alguns resultados
de honrar a Deus. Versículo 4 que nós lemos. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Primeira coisa sobre a obediência, primeira coisa sobre honrar a Deus, é que sempre, a obediência sempre traz recompensa. Sempre. Sempre que honramos a Deus, sempre que nós não desprezamos Deus, sempre que nós obedecemos Deus, haverá recompensa. Havia aqui uma recompensa. Eles, como nós já vimos, eles haviam desistido, versículo 2, e Jesus viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores haviam descido deles, estavam lavando as redes. Eles voltaram, desceram do barco, estavam lavando as redes. E versículo 5, respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. A recompensa, ela sempre vem, como nós vimos. Ele teve 2 barcos, gente, cheio de peixe, quase que afunda. A recompensa vai depender de 2 coisas. Primeira coisa, vai depender se nós vamos obedecer ou não. Porque Pedro nunca teria pescado tanto peixe se ele tivesse dito: vou nada, estou cansado, trabalhei a noite inteira, vou para casa dormir. Nunca teria pescado 2 barcos cheios de peixe. Então, a primeira condição para a gente receber a recompensa da obediência, número 1, é obedecer. Lucas 5, versículo 6, a gente não leu, a gente leu até o 5, o versículo seguinte, o 6, diz assim: e fazendo assim, foi o que Pedro fez? Pedro obedeceu, ele fez assim como Cristo falou. Ele fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Plural, os 2 barcos quase iam a pique. Isso é a recompensa da obediência. O que limita o resultado é a nossa obediência. Muita gente reclama: Deus está demorando para me abençoar, Deus não abençoa. Sim, e porque Deus é incapaz? Você acha que Deus não quer, Deus não pode? Gente, Deus quer e Deus pode. O que limita a mão de Deus é a obediência. Nossa. Você não precisa entender 100%. Você não precisa gostar. Você acha que Pedro passou a noite inteira pregando? Ele estava afim de: ok, vamos lá, gente. Carrega tudo de novo, tudo no barco. Vamos zarpar, pega essa âncora. A gente só leu assim. E assim fizeram. Mas esse assim fizeram quer dizer muita coisa. Tiveram que recarregar os barcos, juntar todo mundo, levantar a âncora, zarpar, levantar a vela, remar, sair para o meio do mar, jogar as redes. Na Bíblia está. E assim fizeram. Você acha que Pedro estava afim de assim fizeram? Pedro queria ir para casa dormir, gente. Está cansado, trabalhou a noite inteira. Já tinha feito, tudo isso que assim fizeram, ele já tinha feito antes. E não pegou nada. Agora tem que ver tudo de novo. Você não precisa gostar, você não precisa estar afim, você não precisa entender. Pedro entendeu. Como? Eu acabei de voltar, não tinha peixe. Agora vai ter peixe magicamente? Magicamente não, divinamente. Mas porque ele obedeceu, 2 barcos quase afundam. Não limite Deus. O que limita Deus somos nós. Deus é onipresente, onipotente, Ele sabe de tudo, Ele pode tudo, Ele faz tudo. Mas quem amarra as mãos de Deus é a nossa desobediência. E a desobediência é fruto de incredulidade. A recompensa é limitada por 2 coisas. A primeira é se obedecemos. A segunda é como nós obedecemos. É diferente. Pedro obedeceu. Mas quer ver uma coisa? Pedro não obedeceu da forma que ele poderia ter obedecido. Pastor, mas não é só obedecer? Obedecer rendeu a ele 2 barcos cheios de peixe. Beleza. Mas Pedro poderia ter tido mais peixes ainda. Olha comigo no versículo 4. Nós já lemos, vamos ler de novo. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai o quê? O que está dizendo aí? Lançai
as vossas redes para pescar. Aí no 5, e respondendo Simeão disse, mestre, vem trabalhado toda noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei o quê? A rede. Jesus não teria dito para Pedro lançar as redes se Pedro não tivesse redes. Pedro não tinha uma rede. Pedro tinha pelo menos 2. Provavelmente mais. E Jesus falou, lance as suas redes. E Pedro falou, sobre a tua palavra eu vou lançar uma rede. Jesus poderia ter dito, Pedro, lance todas as redes que você tem. Mas Jesus não fez isso. Jesus falou, você me ouviu, eu falei, lança as redes. Se você decidir não me obedecer completamente e lançar só uma rede, você está o quê? Limitando a recompensa. Pedro lançou uma rede e pescou tanto peixe que quase afunda 2 barcos. E se ele tivesse lançado 2 redes? E se ele tivesse, eu francamente não sei quantas redes ele tinha ou costumavam ter, mas se ele tivesse lançado 3, 4, 5 redes? No versículo 2 nós lemos que Jesus falou que os pescadores estavam lavando as suas redes. Isso múltiplas redes, gente, não era 1 ou 2, eu creio que tinha mais. Eu só estou dizendo o seguinte, o como é tão importante como o se. Claro, se você não obedece, não vai ter peixe nenhum. Mas se Pedro tivesse obedecido completamente, ia ter peixe que não acaba mais. Quem limitou a recompensa não foi Deus. Foi Pedro. Foi a incredulidade parcial. E aí que mora muito crente. Muito crente, eu creio nisso. Mas nisso não. Isso eu faço. Isso é besteira. Deus falou para não fazer, mas eu gosto. Em vez de lançar as redes, lança uma rede. Em vez de obedecer tudo, só obedece o que quer. O que é conveniente. Deus não vai argumentar com você, Deus não vai brigar com você, Deus... Lá em Gênesis fala, meu espírito nem sempre contenderá com o espírito do homem, porque ele também é carne. Eu não vou brigar com vocês. Eu disse, lance as redes. Eu vou lançar uma. Lance. Eu mandei lançar as redes. Quer lançar uma? Lance. Quer lançar meia rede? Lance. Não quer lançar nenhuma rede? Não lance. Não lance nada. Fique sem peixe. Lance as vossas redes. Eu não vou brigar com você. Quer lançar lance, quer lançar no lance, quer lançar uma lance uma, lançar 2, você que sabe. Se lançar 1000 redes, você vai ter peixe que você se aposenta, Pedro. Você pega, vem tudo, se aposenta, pronto. Quer lançar uma? Lance uma. Também se quiser lançar, não tem problema. Não lance, vai ficar sem peixe é você. Era Jesus falando, aquele que é o dono do gado de 1000 colinas e o dono do peixe de todo o mar. Falei, eu tenho um monte de peixe para dar para você. Lance as redes, não me quer ter uma. Ok. Tem muito crente que vive na mediocridade. 2 barcos de peixe, que massa! Que tal 10 barcos cheios de peixe? A gente não pensa assim. De alguma forma, o cristianismo de hoje pensa que ao limitar Deus, a desobedecer Deus de alguma forma, Deus vai abençoar na plenitude de... Gente, Deus não tem limite de nada. O que é impossível para o homem é possível para Deus. Isso ainda está escrito na Bíblia. O problema é a gente obedecer. É a gente fazer o que Ele está dizendo. Com maior a obediência e fidelidade, maior é a recompensa. Agora, entenda uma coisa, a recompensa, eu estou falando sobre recompensa, 2 barcos cheios de peixe, 10 barcos cheios de peixe, mas entenda, a recompensa não deveria ser
O resultado da obediência, a recompensa da obediência, não deveria ser o combustível e o que motiva a nossa obediência. Não deveria ser. Bom, eu vou lançar as redes porque Jesus falou e eu quero um monte de peixe. Sabe, o peixe não deveria ser a questão. Nós não deveríamos obedecer para receber uma recompensa. Nós deveríamos obedecer porque Deus é digno da nossa obediência. Nós devemos obedecer porque nós somos gratos àquilo que Cristo fez por nós. Devemos obedecer como demonstração de amor e gratidão a Deus. Isso sim. A recompensa é só bônus. E note, Pedro, quando zarpou e lançou a rede, ele nem esperava a recompensa. Ele falou, olha, isso aqui eu vou fazer porque está dizendo. Pedro não esperava. Gente, se fosse dependendo da fé de Pedro, ele não tinha pescado nada. Pedro disse, Senhor, a gente pescou a noite toda, não apanhamos nada, mas você está dizendo, você é um cara entendido aí, eu vi você pregar, você tem autoridade, eu vou fazer baseado na tua palavra. Mas eu, pescador, pesquei a noite inteira, não peguei nada, mas tudo bem, vamos lá, né? Está dizendo? Não entenda. Pedro não obedeceu pensando, oba, 2 barcos cheios de peixe. Oba, é hoje. Ele não falou isso. Ele nem sequer acreditava que ia ter peixe. E é assim que devemos ser. Jesus é sobre a tua palavra que eu vou obedecer. Eu não estou gostando, eu não estou afim, eu não estou entendendo. Mas sabe uma coisa? Eu vou fazer porque a tua palavra está dizendo. Recompensa? Certamente virá, mas não deve ser o motivo. Gratidão, amor, deve impulsionar e alimentar. Certa vez, não certo alguém que fazia parte da nossa igreja, não faz mais, em tom crítico, disse sobre esse tema de recompensa, ele disse, mas do jeito que o pastor prega, é como se nós estivéssemos obedecendo a Deus só para ter recompensa. Eu nunca preguei isso. É justamente o contrário que eu estou falando. Não deve ser isso. Mas o que dizer? O que dizer de textos como esse? Quando Pedro obedeceu a Deus e recebeu 2 barcos cheios de peixe. O que dizer de textos e tantos episódios na Bíblia onde a obediência é tão claramente recompensada? O que dizer sobre Apocalipse 22, versículo 12, que Jesus fala, e eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Você quer me dizer que não tem recompensa? A recompensa tem. Não deve ser o motivo pelo qual nós obedecemos Deus. Como não foi com Pedro. Pedro não obedeceu a Deus porque estava falando de peixe, não. Ele nem acreditava que ia ter peixe. Devemos obedecer a Deus. Pedro, inclusive, não só não obedeceu, visando a recompensa, nem na primeira vez que ele obedeceu, e nem na segunda vez que ele obedeceu. Como assim, pastor? Primeira e segunda vez? Que bom que você pergunta. Olha o versículo 3. Primeira coisa que nós vemos hoje é que a obediência sempre traz recompensa, a obediência sempre traz mais oportunidades. Quando nós obedecemos, nós somos abençoados. Quando nós obedecemos, nós temos mais chances de obedecer e sermos mais abençoados. Olha o versículo 3. E entrando num dos barcos, note que existia uma pluralidade de barcos, não era só um, não era só o de Pedro. Haviam vários barcos. Tanto que Pedro chamou outro barco que estava lá. Então, havia outros barcos. Marque bem isso. Vamos voltar para esse ponto daqui a pouquinho. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra e, assentando-se, ensinava do barco a multidão. A primeira obediência de Pedro não foi no versículo 4, quando Jesus falou. E quando acabou de falar, disse a Simeão, faze-te ao alto mar e lancei as vossas redes para pescar. Essa não foi a primeira obediência, essa foi a segunda obediência.
Foi a segunda vez que ele obedeceu, porque a primeira vez que ele obedeceu foi no versículo 3. Quando Jesus foi para ele, nós lemos agora há pouco, e falou assim, Pedro, esse barco, pois bem, foi o seguinte, eu estou ensinando aqui essa galera toda aqui, então eu vou entrar, estou aqui no seu barco, afaste-me um pouquinho. Pedro estava lavando as redes. Pedro tinha trabalhado a noite inteira, não apanhou nada. Pedro estava cansado, chega um estranho, para ele era um estranho, sobe no barco dele, e ainda, o afogado ainda diz, dá para se afastar um pouquinho o barco? Para afastar o barco, vou ter que desamarrar ele, levantar a âncora. Eu estou ocupado aqui, cara. Vai incomodar outro. Pedro fez isso? A Bíblia fala que Jesus ensinou do barco, ou seja, Pedro atendeu ao pedido de Jesus. Pedro obedeceu a primeira vez. Um estranho entra no barco dele e pede para ele desamarrar, levantar a âncora, afastar um pouquinho. Agora você pode ir na água, se molhar todo, voltar para a praia, que eu vou ensinar aqui por um tempinho. A primeira vez que ele obedeceu foi quando o estranho subiu no barco dele e falou, afasta um pouquinho. Ele falou, pois não. Quando Jesus terminou de ensinar, o que foi que ele fez? Eu tenho um negócio para você. Leva o barco lá para dentro e joga as redes para pescar. Aí ele obedeceu a segunda vez. Aí você veja, a segunda vez, quando ele teve a recompensa, foi porque ele obedeceu a primeira vez. Se ele falasse, meu querido, faz o seguinte, tem outro barco ali, peça para ele. Tinha outros barcos lá. E se Pedro não tivesse feito isso, certamente Jesus ia para um outro barco. E falar, você afastaria o seu barco para ensinar? Se Pedro não tivesse obedecido o primeiro pedido, ele não teria tido a oportunidade de obedecer o segundo pedido, onde houve a grande recompensa. Você pode até dizer que a recompensa da primeira obediência foi a oportunidade de obedecer de novo. Você está vendo o poder da obediência? E você percebe a calamidade e a destruição que a desobediência traz. Se Pedro não tivesse obedecido, falasse, pede para outro. Eu estou ocupado aqui, estou cansado, ocupado, pede para o outro ali, pede para o fulano. Jesus ia entrar no barco, ia pegar no barco multidão. E isso ia acontecer. Mas ele deu oportunidade a Pedro. E como recompensa por obedecer a primeira vez, ele teve outra oportunidade de obedecer. E aí sim a recompensa foi 2 barcos cheios de peixe. Poderia ter sido mais. Mas foram 2 barcos cheios de peixe. Foi obediência do pedido, interessante aqui, foi obediência a um pedido ministerial. Jesus falou, afasta o barco porque eu quero ensinar, eu quero pregar. E se eu ficar aqui no barco e o pessoal está na praia, minha voz vai projetar, eu vou alcançar mais pessoas e Deus vai ser pregado e ensinado. Era um pedido de ministério, era um pedido para a obra. Note que o segundo pedido que Jesus fez, de vai pescar, não tinha nada a ver com a obra. Agora era por quê? Era recompensa para Pedro. Buscai primeiro o reino de Deus, e todos esses peixes vos serão acrescentados. Jesus pediu obediência para o seu reino, para a sua obra, para o seu ministério. Quem me honra, eu honrarei. Quem me despreza, eu desprezarei. Pedro honrou, e Cristo, em troca, honrou a ele. Sabe aquela história de pescador? Pedro sempre podia... Vem cá, deixa eu contar uma história de pescador.
Eu joguei uma rede, foi tanto peixe, quando afunda meu barco, eu chamei outro barco, quando afunda aquele barco. Oh, você é o cara, Pedro, você é o... Ele tinha isso agora para contar para o resto da vida, a história de pescador de verdade. Foi um pedido ministerial. Quando nós obedecemos na obra, nós temos oportunidades de sermos abençoados pessoalmente. Buscai primeiro o reino de Deus. O triste é que a maioria dos crentes é assim: bom, faz o seguinte, deixa eu ficar rico, famoso, ter umas 3, 4 casas, carro importado, dinheiro no banco, aí eu vou servir Deus. Mentira, mentira, mentira. Vou te contar uma história. Tem um amigo meu, ele é missionário na Coreia. Minto, hoje ele é missionário na Coreia, na Índia, toda naquela parte da Ásia. Mas ele começou, ele era do exército, saiu do exército, se tornou missionário, casou com uma coreana, foi para a Coreia, tem uma filha coreana, a filha dela casou com um missionário, mora aqui na Bolívia, amigo nosso também. Mas esse irmão, o irmão Moore, Clarence Moore, o nome dele, tinha uma igreja na Coreia do Sul, claro. E tinha um irmão na igreja dele, era um empresário, tinha uma pequena empresa de componentes eletrônicos. Esse irmão era fiel à igreja, dizimava na igreja, evangelizava. Por exemplo. E Deus abençoou, a empresa foi crescendo, aí ele começou a não vir mais evangelizar, não vir mais aos cultos, quer dizer, vinha, mas não todos. Aí não dizimava mais, não direito. Aí ele foi conversar com ele e falou: irmão, você não vem mais para os cultos, você não vem. Ah, pastor, é que agora eu estou muito ocupado. Ok? Inclusive, pastor, se você soubesse o meu dízimo, se eu fosse dar todo o meu dízimo, é muito dinheiro. Ele não mais dava o dízimo do que ele ganhava, ele dava, vamos supor que ele ganhava aí, não sei, eu estou só dando um chute aqui, vamos supor que ele ganhava 100 mil reais por mês. Ele falou assim: eu não posso dar 10 mil reais de dízimo. Não, vou dar 4 está bom bastante. Você não fala que é 10? Ah, mas 10 mil reais de dízimo, não, é muito dinheiro, pastor. Mas não sou eu que estou determinando, Deus está determinando. Sabe o que aconteceu ali? Ele começou a se achar mais importante. Ele começou a deixar que a bênção corrompesse ele. É o tipo de pessoa que diz: não, quando eu estiver fazendo 10 mil reais, eu dizima não. Se você não dizima quando você ganha 500 reais, você não vai dizimar quando você ganha 5 mil, 10 mil, 50 mil reais. Não vai. Inclusive, se você olhar em Lucas 16, e versículo 10, Jesus colocou da seguinte forma. Lucas 16, 10. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Então essa história de, que agora, sabe o que é, pastor? Porque eu preciso... Gente, se você não é fiel, se você não obedece, quando você está lá embaixo, não pense que quando você estiver lá em cima, você vai obedecer. Não. Para começar, se você não for fiel no pouco, Deus não vai colocar você no muito. O diabo pode botar você no muito. O diabo pode exaltar você, porque o diabo não tem a capacidade de trazer riqueza e sucesso para você, não. E se você só está vivendo o resultado, a bênção, no caso aqui, no tema riqueza, se esse é o foco, então não interessa se vem de Deus, do diabo, se vem da igreja, se vem não interessa. Porque o foco não é Deus. Você não está buscando Deus. Você está buscando o que você quer, os seus desejos, suas vontades. E Deus está dizendo: quem é infiel no pouco, não vai ser fiel no muito. Então eu não vou dar muito. Então, quando somos infiéis no pouco, esqueça ter muito de Deus. Você pode ter muito do diabo, mas não de Deus.
Bom, eu não quero me distrair da mensagem, mas entenda disso. O inimigo tem condições de, eu vou dizer abençoar, mas na realidade amaldiçoar, porque tudo que ele dá tem um preço. O diabo tem condições de enriquecer, fazer sucesso, popularidade. Ele pode fazer tudo isso, gente, porque o mundo está na mão dele. O mundo jaz no maligno. Ele pode fazer isso. Diz que ele não pode, não, que ele pode. Mas se você quiser muito com Deus, então seja fiel no pouco. Agora, note como aqui ele compara fiel no muito e injusto no mínimo. Ele fala, ou você é fiel ou você é injusto. Note que não é fiel e infiel. Não, é fiel e injusto. A contrapartida de você ser infiel é você ser uma pessoa injusta, uma pessoa ímpia. Obediência traz oportunidade de obedecer. E mais obediência traz mais oportunidades. E mais oportunidades trazem mais recompensas e mais bênção. Jesus aqui, note, não ofereceu incentivo ou recompensa nenhuma. Ele não falou, ei Pedro, afasta o barco um pouquinho, que se você afastar, depois eu vou mandar você jogar as redes e você vai pegar um monte de peixe. Ele não fez oferta nenhuma. Ele simplesmente falou, Pedro, afasta o barco um pouquinho para eu pegar. Ok? Pedro, joga as redes no mar. Não faz sentido, eu estou cansado, quero ir para casa, mas sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Pedro não fazia a mínima ideia se ia puxar um pneu. Bom, pneu não ia porque não tinha pneu naquela época. Eu não sabia se ia puxar o que ia sair dali de baixo, gente. Ele estava muito cínico. O tom dele é, você está dizendo, né? Tudo bem, mas... Pois é, gente. Pedro não esperava, Jesus não ofereceu recompensa, Pedro não esperava, não visava recompensa, ele apenas atendeu. E assim devemos enxergar toda e qualquer oportunidade de obedecer a Deus. Não, porque se Deus mandar eu sair daqui e mandar ir para o Japão, eu vou! Ah, vai? Por que não vou evangelizar aqui na esquina? Ah, é porque está chovendo, porque eu estou com... Calma, pai. Ah, tá. Aqui você não vai, agora pro Japão tu vai, né? É como Pedro. O mesmo Pedro. Senhor, mesmo que te prendam e te matem, eu vou junto com você. Jesus falou, o galo vai cantar 3 vezes, tu vai me trair. E dito e feito. Gente, quem é infiel no pouco, jamais você é fiel no muito. Não sou eu que estou dizendo. Lucas 16:10. Não sou eu que estou dizendo, é Deus que está dizendo. Ah, você é exceção. Tá certo. Ó, eu já vi tanto essa conversa de exceção. Deixa eu traduzir exceção. Exceção quer dizer que Deus vai fazer acepção de pessoas, é isso? Se você se diz exceção, você está dizendo que Deus vai fazer acepção de pessoas como você. E Deus fala que Ele não faz isso. Aí você se entenda com Deus. Porque Deus fala, eu trato você igual a você, eu não faço acepção de pessoas. Quem me honra, eu honro, quem me despreza, eu desprezo. Está aí. Mas comigo o pastor vai ser diferente. Ok, então, você e Deus se entendam para lá, mas... Deus está dizendo que não vai ser assim. Olha o versículo 5, rapidamente. Nós vimos que a obediência traz recompensa, a obediência traz mais oportunidades para mais recompensas, e a obediência tem a sua oportunidade no fracasso. Oportunidades para a gente obedecer vão surgir do nosso fracasso. Versículo 5. E respondendo, Simão disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Ou seja, fracassaram uma noite inteira de trabalho, não tinha uma sardinha para mostrar. Não tinha um peixe. Não tinha nada. Fracasso. Gente, ó, fracassar é humano. Não estou dizendo que é normal, que é bom, que é certo. Fracassar é humano, mas é humano quando o humano decide fazer as coisas do jeito dele e ignora a palavra de Deus. Nesse aspecto, fracassar é humano. Porque o ser humano é um bicho teimoso,
e francamente burro. Por quê? Comete um erro, quebra a cara. Comete o mesmo erro, quebra a cara. Comete o mesmo... Nem um cachorro, animais, aprendem. O animal sabe. Não sei se no Brasil existe, mas nos Estados Unidos existe chamado a cerca invisível. A cerca invisível, você coloca ela enterrada no seu jardim, no seu quintal, na sua casa, enfim, você coloca ela, fica enterrada, é um fio elétrico, fica enterrado. E tu conhece essa cerca, André? Então, aí tem uma coleira que você coloca no seu cachorro. E quando o cachorro chega perto daquela cerca enterrada, ele morre. Aí ele nunca mais atravessa a cerca. Não, estou brincando. Ele leva um choque, mas é um choque pequenininho. Esse não desobedece mais. É um choque pequenininho. O suficiente para dar um susto nele. Não machuca o cachorro. Bom, não sei. O dono do cachorro não machuca nada, mas ele recebe um pequeno choque. E sabe que com o tempo o cachorro sabe, opa, eu não vou nem chegar perto dali. Então ele anda no jardim, mas ele sabe, ele aprende os cantos onde tem, e ele não vai mais. E você vê esses cachorros, está lá no meio do gramado, aí ele vem correndo para você, você fica, corro ou não corro? Aí quando chega na beirada da propriedade, o cachorro para e fica latindo. Aí você pensa, fica com medo de mim. Medo não, é que tem uma cerca enterrada ali, metido a sanção. Os cachorros aprendem. O ser humano não, o ser humano repete o mesmo erro, Você não vê pessoas que repetem o mesmo erro. Temos na Bíblia exemplos de pessoas repetindo o mesmo erro. E até hoje, observa-se, pessoas repetindo os mesmos erros. Sabe o que eu chamo isso? Burrice. Gente, sabedoria é aprender com os erros. Entendimento é aprender com os erros seus. Entendimento é você aprender com o erro dos outros. É muito melhor você aprender com o erro das pessoas. Você nem precisa quebrar a tua cara. Você aprende com a cara quebrada dos outros. Não é coisa melhor? Mas não, o ser humano tem que ir lá quebrar a cara 32 vezes. Então não é para fazer isso. Poxa, por que eu não aprendi isso antes? Burro. Desculpe se isso lhe ofende, mas eu não tenho outra palavra. É burrice, é idiotice, é loucura. É imbecilidade no sentido pleno. É coisa de, sabe? Um cachorrinho aprende. Sabe? Animais maiores, como um touro ou gado, eles colocam uma cerquinha bem fininha. Agora é fininho que está passando uma corrente ali. Se não tivesse corrente, o boi passava ali que nem percebia que tinha corrente ali, nem enxergava, é tão fininho que é. Mas ele chega lá, chega perto, aí encosta. Opa! O boi aprende, vai para o outro lado. Aqui não, eu não sei o que foi, né? Eu nem vi nada. Dizem que boi não tem vista muito boa. Ele não precisa ver, ele sentiu aquele choque e vai embora. O ser humano não, o ser humano fica... Se o ser humano fosse no lugar do boi, ficava assim, ó. Deixa eu ver se com a língua funciona. Deixa eu ver se com o dedinho funciona. O vocabulário me foge nessas horas. Olhem rapidamente para Isaías 55, versículo 88. O porquê o fracassar é humano e porque o não fracassar é divino. Em Isaías 55, versículo 88, diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. O 9. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então Deus falou o seguinte, olha, o jeito que você pensa, raciocina, não é igual ao meu. O seu jeito vai levar a fracasso, o meu jeito vai levar a bênção. Os meus pensamentos não são os seus pensamentos, os meus caminhos são muito mais altos e elevados do que o vosso caminho. Agora é interessante notar aqui que a obediência, ela transforma pensamentos em caminhos. Porque o texto que nós lemos de Isaías 55 fala sobre pensamento e caminho. Pensamento e caminho.
E a obediência, ela transforma tanto o pensamento é o raciocínio, a forma da gente pensar, quanto os caminhos. Porque os nossos caminhos, eles vêm dos nossos pensamentos. A gente raciocina e pensa, e aquilo vai gerar um caminho, uma direção em nossa vida. E Deus fala, olha, se você pensar como eu penso, você vai agir como você deveria agir. Então, a obediência tem como transformar justamente isso. E a gente lê aqui que nesses 2 versículos, Deus usa a palavra pensamentos 4 vezes. E a palavra caminho 4 vezes. 8 ocorrências dessas 2 palavras em 2 versículos. Mas o interessante é o seguinte, quando nós consideramos aquela equação da fé, qual a equação da fé? A fé começa na mente, vai para o coração e se torna em ação. Mas ela começa na mente, ela começa nos pensamentos. Os caminhos é o resultado final. Então, quando Deus fala meus caminhos, meus pensamentos, seus caminhos, seus pensamentos, Ele está falando na fé, Ele está falando, começa no pensamento e termina no caminho. O que está faltando? Mente, ação, no meio tem o quê? Coração. É no coração onde a gente crê. Para crer, eu tenho que saber. Eu não posso crer no que eu não sei. Mas se eu sei e eu digo que eu creio, aquilo vai influenciar o meu caminho, minhas ações. Por isso que o Tiago falou que a fé sem obras é morta. Por quê? Bom, se você fala que sabe, fala que crê, mas não faz nada, grande fé é tua. A palavra de Deus é o mais importante, você lê, tem um tempo não. Então, você sabe, você não crê, porque se crê, se você lia. Sobre a tua palavra lançarei a rede. Por quê? Porque Pedro acreditou no coração que fazendo aquilo de algum modo, de algum jeito, ia surtir algum efeito, ele não sabia o que era. Ele falou, sobre a tua palavra eu vou lançar. Ele ouviu, Pedro, afasta o barco e lance as redes para pescar. Ele ouviu. Ele zarpou e pescou peixe. Sabe por quê? Entre o pensamento, o raciocínio e a pescaria, tinha um coração. Um coração que acreditou, que creu no que Cristo tinha falado. Pedro foi de lavar as redes vazias, né? Lá no versículo 2. Pedro foi de lavar redes vazias para quase afundar 2 barcos cheios de peixe. Isso me lembra da passagem de Malaquias 3:10, que fala assim, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. O tema hoje não é dízimo, não é esse o tema. Mas já que estamos no assunto, não, deixa eu ler aqui. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisso, diz o Senhor dos exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para a recolheres. Foi exatamente o que eu vi com Pedro. Ele não tinha lugar suficiente para colher tanto peixe no barco dele. Teve que chamar outro barco e o outro barco também não deu conta. Porque quase afunda. Quando nós obedecemos e Deus abençoa a nossa obediência, é de tal modo, não há limite. Não vamos ter aonde colocar tanta bênção. Está dizendo aqui. O contexto de Malaquias é o contexto de estar roubando Deus através dos dízimos. Que é outra forma de você desonrar e desprezar a Deus. Aí que se encaixa a coisa. Nós não estaríamos roubando Deus da sua honra que é devida quando nós desprezamos a sua palavra? Deus é digno de toda honra, toda glória,
e todo louvor. Quando nós desonramos através da nossa desobediência, quando nós desprezamos, nós não estaremos roubando essa honra dele? Porque lá em Malaquias 3 está falando sobre roubar Deus, no caso dos dízimos, mas você pode roubar Deus não só nos dízimos, você rouba Deus roubando sua honra ao desprezá-lo. Obediência tem a oportunidade do fracasso. Quando você estiver fracassado, o que é obedecer a Deus? É triste chegar a isso. Bom, eu tentei de tudo, agora eu vou obedecer a Deus. É triste. Deus deveria ser a primeira coisa. Mas se Deus fosse a primeira coisa, você não estaria fracasso. Que quem é fiel no pouco vai ser fiel no muito, e Deus sabe disso. Então é triste, deveríamos ser fiéis a Deus logo de partida, gente. E não deixar como eu vou ser fiel para Deus, que eu tentei isso, tentei aquilo, eu tentei de tudo, não teve jeito. Ah, já sei, eu vou obedecer a Deus. Deus não vai brigar com você. Quer fazer isso? Faça. Está desperdiçando tua vida. O relógio está passando. Não tem aqueles relógios de areia? A areia está passando, gente. Quando a areia de cima acabar, estiver todo embaixo, acabou a tua vida. Está passando. Constantemente. Está escoando a areia de cima, passando para baixo. E você esperando ainda para obedecer a Deus. Espere. Pode esperar. Eu pessoalmente não tenho nenhum problema com isso e nem Deus. Eu acho burrice. Eu vou tentar de tudo para tentar Deus. Eu não aconselho você a fazer isso. Mas, se Pedro tivesse confiado no conhecimento que ele tinha de pescaria, ele não teria obedecido a Cristo. Não olhe para o mundo. Não olhe para métodos bonitinhos, mundanos, de consertar alguma coisa. Não olhe para o seu próprio intelecto, não faça isso. Olhe para Cristo. Olhe para a palavra de Deus. Provérbios 3, versículo 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Esse estribes é não se alicerce. Não confie, não coloque fé no seu entendimento. Mas confie em Deus de todo o coração. Por que Deus colocou isso aí? Sabe por quê? Porque Ele sabe que para confiar em Deus, muitas vezes nós vamos ter que ir contra o nosso entendimento. Contra o que nós queremos fazer, contra o que nós pensamos que é o correto. Então Ele fala, confie de todo o coração em Deus. Se Jesus mandou lançar a rede, sobre tua palavra lançarei a rede. Você é um carpinteiro. Tu é um excelente pregador, mas o que tu entende de peixe, homem? Não, está dizendo, eu vou fazer. Resumindo, esta noite, sobre o que você lança as redes da sua vida? É sobre a palavra de Deus? É sobre o que você acha? Como estão esses resultados? Estão pífios, minúsculos. Haja um motivo. Se você lança nada, nenhuma rede baseada em Cristo, você não vai colher nada. Se você lança poucas redes, como Pedro fez, você vai colher alguma coisa. Mas se você confiar muito em Cristo e lançar todas as redes, grandíssima será a sua recompensa. Lucas 5:8. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Você veja como a recompensa da obediência não trouxe orgulho e soberba. Pedro não ficou, haha, eu sou o cara. Eu agora vou pescar todas. Não.
Ele se jogou aos pés de Cristo e falou: Senhor, sai de perto de mim, eu sou um homem pecador. Sabe por que Pedro falou isso? Porque Pedro sabia que no coração dele, ele estava duvidando. Ele falou: eu vou fazer isso que ele está mandando, mas não vou pegar nada. Quando ele viu o que aconteceu, e o que ele pensou no seu coração, ele falou: Senhor, fique longe de mim, eu não presto. Se você soubesse o que eu estava pensando quando eu obedeci o Senhor, Jesus responderia: eu sei o que você estava pensando. Eu sei. Mas agora você vai ser pescador de homens, que é o versículo 10. O versículo 11. E levando... o versículo, não está aqui o versículo, mas logo depois Jesus falou para ele: agora você vai ser pescador de homens. Sabe o que Pedro fez? Largou tudo. Largou a rede, largou o barco, largou tudo. E foi ser pescador de homens. Em vez de que não houve soberba. Note que aquilo foi o contagiante, versículo 10. E de igual modo também de Tiago e de João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Não foi só Pedro. Foi Pedro e um bocado de gente. Não houve orgulho. Ele não falou: opa, amanhã eu vou pescar mais peixe. Não. Houve humildade, rendição e o interesse, um apetite, uma vontade, uma gana de fazer a obra de Deus. É como eu falei antes daquele coreano. Se a recompensa de Deus não te dá um apetite para fazer a obra de Deus, talvez não é preciso largar tudo, mas fazer a obra de Deus. Não precisa necessariamente largar tudo e seguir Jesus, largar tudo. No meu caso, foi largar tudo e vir uma terra distante, cheia de nativos selvagens. Para mim foi isso, mas no começo não era. Mas se não tem apetite, vontade, desejo nenhum, se aquela recompensa secou a fonte de servir a Deus, foi Deus mesmo. Porque quando Deus abençoa, Ele dá uma fome de servir, uma vontade de servir. Então, se a tua bênção te afasta, te esfria espiritualmente, endurece o seu coração, eu pergunto: foi Deus que mandou aquilo? Ou foi o diabo? Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Mateus 7:20. Pelos frutos. Você olha a vida de Pedro, olha a vida de Eli. Pelos frutos. Você vê uma maçã, tem um pé de maçã. Você vê um caju, pé de caju. Pelos seus frutos, pelos resultados, conhecereis. E vamos orar. Pai amado, Deus querido, abençoe tua palavra.